Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Violência. Polícia Civil investiga linchamento após acidente de trânsito. Adiado o julgamento de homem acusado de mandar matar esposa e filha no bairro Quintas do Calhau. Oportunidade. Inscrições para concurso público nacional unificado começam nesta quarta-feira. Cidade Universitária. UFMA abre edital para processo eleitoral de coordenadores das subunidades acadêmicas. No esporte, 3 times maranhenses integram o G4 do Brasileiro Série D. Meia Maratona Internacional. São Luís segue com inscrições abertas. E piscina olímpica do complexo Barjonas Lobão será reaberta em Imperatriz. Paulo Pellegrini comenta por que Palmeiras e Fluminense seguem na Copa e o Flamengo não. No Rádio Opinião, uma entrevista também com Paulo Pellegrini, falando sobre as inscrições para a 4ª turma do curso de Media Training UFMA-FAPEMA. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje, terça-feira, dia 1º de julho de 2025, Mayra Nogueira. Hoje, portanto, é Dia Mundial da Arquitetura. Dia Internacional do Cooperativismo. Também dia da vacina BCG contra a tuberculose. É Dia Internacional do Reggae. Mandando abraço aqui para Marcos Vinícius e o seu programa tem Universidade do Reggae. Né? Toda quarta-feira às 4 da tarde aqui na Universidade FM. Muito sucesso. Hoje também, Mayra, início das campanhas Julho Amarelo, de combate às hepatites virais, e Julho Verde, combate aos cânceres de cabeça e pescoço. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106. São 7h16. Vamos agora às manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Você confere com a gente, tá? Em www.universidadefm.ufma.br, também no nosso YouTube, Universidade FM 106 e, claro, no aplicativo, tá? Nosso aplicativo oficial da Rádio Universidade. Lá tem vídeo, áudio, mensagens, você pode mandar diretamente aqui para o nosso WhatsApp, enfim, tudo sobre a Rádio Universidade. Para baixar, é só ir no site www.universidadefm.ufma.br. Mayra Nogueira, vamos acompanhando, portanto, aqui em O Imparcial, a manchete nesta terça-feira, portanto, é: aumento para servidores do Maranhão. PMs e bombeiros terão reajuste salarial de 20%. O governador Carlos Brandão anunciou ontem, segunda-feira, dia 30, que o reajuste salarial para todos os níveis da Polícia Militar do Maranhão e do Corpo de Bombeiros Militar chegará a 20%. Com isso, o Maranhão passa de 17º para 11º no ranking nacional e para 3º no ranking do Nordeste. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador Carlos Brandão, que informou ainda que o aumento salarial será em 2 etapas, uma em julho e outra em dezembro deste ano. Destaque também, Mayra Nogueira, linchamento em São Luís, polícia busca identificar agressores. Mais informações daqui a pouquinho ao vivo com Borges Júnior. E o São João, né, Mayra? São João como festa coletiva e experiência individual. Brincantes do Boi, quem carrega o São João do Maranhão no corpo e na voz? Reportagens aqui de O Imparcial, justamente falando dessa programação que chegou a seu ápice durante o fim de semana e começo desta semana, portanto, segunda-feira, na verdade, né? No início desta semana.
Mayra Nogueira, vamos aos destaques do Jornal Pequeno? Jornal Pequeno traz: Brandão anuncia reajuste salarial de 20% para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Maranhão. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador Carlos Brandão, que informou ainda que o aumento salarial será em 2 etapas, uma em julho e a outra em dezembro de 2025. Projeto Baixa Extraordinária vai incentivar arquivamento de processos e premiar unidades judiciais do Maranhão. Orçamento Participativo de 2026 segue com audiências públicas no Maranhão. TSE articula medidas contra uso indevido de IA nas eleições de 2026. Com foco nas eleições de 2026, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, criou um grupo de trabalho para enfrentar o uso indevido de inteligência artificial por candidatos e eleitores. A ministra Carmen Lúcia, presidente do tribunal, determinou que o grupo atue na elaboração de diagnósticos e propostas para novas regras eleitorais. E ainda, o prefeito Rafael reforça compromisso com a população da zona rural com a entrega de novas pontes em Timon. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira, 7h19 agora, em trânsito, Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Começando as informações do trânsito, a gente traz o Waze.com no nosso mapa, aqui no mapa do Waze, a gente já mostra aqui que a área do São Marçal, né, ali da avenida, né, ainda está com trânsito complicado, né? Não por conta dos bois, né, mas pela movimentação mesmo, né, que foi retomada aqui após esse grande festejo que aconteceu durante todo o dia de ontem, desde a madrugada, se estendendo pelo dia e se consagrando aí, claro, como uma das maiores forças da nossa cultura popular, né? Esse encontro, né? Não existe só encontro de bumba boi de matraca, como é o caso lá do São Marçal, né? No João Paulo. Tem também encontro de bois de zabumba, que fica ali perto também, um pouquinho perto, né? Aqui no Monte Castelo, né, que também é um grande evento que mostra a força e a resistência, acima de tudo, né, de um boi que tem um perigo muito grande, né, de não ter sua continuidade garantida, que é justamente o boi de zabumba, né, que é aquele boi que é mais africano, né, que ele é mais rudimentar em certo sentido, né, por conta da parte percussiva, mas que tem uma pulsação gigantesca, né? Esses encontros, eles são nada mais, nada menos do que a grande força que essa cultura, essa força cultural que a gente tem em nosso estado, que é o Bumba Meu Boi, né? Estamos nesse período de extremo deleite das coisas do Maranhão, e o Bumba Boi é, com certeza, uma das principais, uma das maiores expressões da nossa cultura, né? Como a gente é até repetitivo, né? Mas a gente tem que valorizar isso, tá? Que na verdade é a nossa marca, não só nacional, como também internacional, né? O Maranhão e o seu boi extremamente genuíno, e é muito maravilhoso isso tudo, né? Eu não me canso de falar dessas belezas, dessas coisas, dessas características que são tão nossas, e que, por mais que exista bumba boi, boi bumbá, enfim, o nosso é muito exclusivo, viu, gente? Isso aqui é uma coisa, uma riqueza que só a gente tem. 7h22 agora. Mayra Nogueira, Borges já está na linha para trazer mais informações do trânsito? Exatamente, Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos, bom dia a você que está com a gente neste novo mês de julho começando, e você sintonizado com a gente aqui na Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Trazemos agora informações do trânsito, informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, relacionadas aí à altura do bairro Angelim Bequimão, ali naquele trecho, se comparado os dois sentidos da via,
Nessa altura, o fluxo é maior para quem está se deslocando no sentido elevado da Coama, mas trânsito seguindo o fluxo normal, sem alterações neste momento, nessa mesma altura, mas no sentido contrário, também o trânsito fluindo sem problemas. Lembrando, observando que nos principais corredores, nos demais corredores da capital, nos principais, fluxo neste horário normalmente mais intenso para quem está se deslocando no sentido centro e dessa forma acontecendo nos principais corredores da capital. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Muito obrigado pelas informações. Ainda pelo Waze, a gente confirma aqui a MA 201, ali, antigo retorno da Forquilha, no sentido da estrada de Ribamar, né? O trânsito segue bastante demandado. A gente observa aqui também no Waze, né, que um trecho da BR-135, por conta de um acidente, o trânsito está bastante comprometido, né? Neste momento, que segue ali da Oleama, né, até não dá para ver aqui, tem a Avenida Metropolitana, né, Nova Avenida, enfim, toda aquela região está com trânsito bastante demandado na BR-135, portanto, né, quase na altura ali do IFMA Maracanã, né, Reservatório do Batatã, enfim, naquela região por ali, na BR-135, tá? Por conta de acidente. 7h24 agora, Mayra Nogueira. Notícias da cidade. E notícia com Borges, né, Borges? Trazendo informações, olha, vamos falar sobre violência, né? Continuar falando sobre violência, infelizmente. Polícia Civil investiga linchamento após acidente de trânsito. Isso aconteceu no último fim de semana, não é isso, Borges? Isso, Adalberto, esse possível caso de linchamento ocorreu no último domingo, fato acontecido após acidente de trânsito aqui em São Luís. Agora, a Polícia Civil investiga essa possibilidade de linchamento e, de acordo com informações policiais, o motorista envolvido é o Afrânio Vitor Serra. Ele estava dirigindo um carro quando colidiu contra um veículo de passeio, era uma Saveiro. O Afrânio então deixou o local após o acontecido, ele acabou fugindo, mas teria sido perseguido pelos ocupantes da Saveiro do outro veículo. E em meio a essa perseguição, Afrânio ele acabou se chocando contra uma residência, casa localizada na região da Aurora. Ele ainda tentou fugir, mas não conseguiu, foi capturado e ainda, segundo informações policiais, depois de ser capturado, Afrânio ele foi agredido, machucado, chegou a ser atendido pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi encaminhado, conduzido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos politraumatismos e acabou morrendo. O Afrânio, ele morava no Maiobão, região metropolitana da Grande Ilha, e era pai de uma criança nascida há pouco tempo. Agora, Adalberto Mayra, a Polícia Civil, que segue investigando o caso, vai verificar imagens de câmeras de segurança, também vai coletar outras provas durante o inquérito. A investigação aí é no sentido de responsabilizar os agressores e elucidar esse crime de linchamento. Adalberto Mayra. Pelo amor de Deus, né? Quanta violência, até quando a gente vai ficar noticiando esse tipo de coisa, a gente vai ficar se deparando com esse tipo de coisa. Um acidente de trânsito acabar em morte, né? E não por conta do impacto de alguma colisão, mas pela violência, pela intolerância e coisas do tipo relacionadas a esse comportamento humano extremamente violento, né? Violento. Linchamento após um acidente de trânsito. No caso aí, o acidente de trânsito ele ficou pequeno, né, diante de tanta violência para uma espécie de vingança, alguma coisa nesse sentido, acerto de contas. Que coisa terrível, né? 7h27, que se apure, claro, né, responsáveis, aponte e encare a justiça. Aí. Homicídio, linchamento, né, homicídio por conta disso. 7h27, ainda nesse bordão de violência, Mayra Nogueira. Vamos falar agora, Borges, sobre o adiamento do julgamento de um homem acusado de mandar matar a esposa e a filha no bairro Quintas do Calhau.
O acusado é o Geraldo Abade de Souza. Ele teria sido mandante dos assassinatos de Graça Maria de Oliveira e de Thalita de Oliveira Friseiro, mãe e filha, respectivamente, caso acontecido aqui em São Luís. A justiça, então, adiou o julgamento dele e ainda não informou sobre a nova data. O júri popular, Geraldo, ele deveria ter acontecido nessa segunda-feira, no dia de ontem, 30 de junho, seria no salão próprio da terceira vara do Tribunal do Júri, no Fórum Desembargador Sarney Costa, mas o juiz Clécio Coelho Cunha, ele entendeu que resta algumas ações a serem realizadas dentro do processo, durante o processo, isso para que o direito à defesa não seja comprometido. A gente lembra, então, esse caso, ele aconteceu no dia 7 de junho de 2020, foi em uma residência no bairro Quintas do Calhau, aqui na capital maranhense, aqui em São Luís. Com 57 anos de idade, a Graça era ex-mulher de Geraldo, já a filha dela tinha, a Thalita de Oliveira, ela tinha completado 27 anos, era recém-formada em engenharia civil. A Polícia Civil, então, informou que a motivação do crime estaria ligada e relacionada a uma disputa judicial, disputa ligada à divisão de bens entre Graça e Geraldo. O Jefferson Santos Serpa, ele foi o executor dos assassinatos, ele confessou a autoria dos crimes, ele está preso, e Jefferson Santos Serpa, ele afirmou ter sido contratado por Geraldo, disse que recebeu R$5.000 para matar a mãe e a filha. Portanto, então, o julgamento desse caso adiado, sem nova data estabelecida, caso que já dura 5 anos. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. Esse caso ele está bem fresquinho, né, nas nossas memórias pela brutalidade, né? E, enfim, que coisa terrível, assassinato em família, o cara ser acusado de mandar matar a esposa e filha, pelo amor de Deus. 7h29 agora. Borges, eu peço que você fique na linha. Mayra Nogueira, vamos chamar o segundo bloco do Jornal Rádio Universidade, porque vai ter informação de oportunidade, tá? Inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado começam nesta quarta-feira. Cidade Universitária, a UFMA abre edital para o processo eleitoral de coordenadores das subunidades acadêmicas. Tem esporte, Mayra. 3 times maranhenses integram o G4 no Brasileiro Série D. E mais, meia maratona internacional SLZ segue com inscrições abertas. Piscina Olímpica do Complexo Barjonas Lobão será reaberta lá em Imperatriz. No comentário de Paulo Pellegrini, por que Palmeiras e Fluminense seguem na Copa e o Flamengo não? Olha, no Rádio Opinião tem informações sobre as inscrições para a 4ª turma do curso de Media Training UFMA FAPEMA. A gente vai conversar com o jornalista, coordenador de núcleos da Universidade FM, professor Paulo Pellegrini. E também tem as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade, 7h31 agora. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou dar entrevista no meu ambiente de trabalho. O que eu faço? Bom, agora nós estamos lidando com 2 situações diferentes, 2 ambientes. Um é um estúdio, que você tem luz, você tem acústica, e a outra o seu ambiente de trabalho. Seu ambiente de trabalho, você tem que tomar muito cuidado na hora de gravar com fiação solta, material desorganizado na mesa, porque o que você quer passar para a audiência é a maior organização possível, até para que você possa se concentrar no momento da entrevista. E isso não é somente no presencial, no online também, a gente dá muitas entrevistas online. Então, cuidado com os ruídos de comunicação, onde você vai dar acústica é importante, um ambiente limpo, organizado, para que você possa aproveitar com mais qualidade todo aquele momento que é precioso para você. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você.
Prefere aulas presenciais ou online ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 35 minutos agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui na 106. 7 horas 35 minutos, continuando com o noticiário, acionando o Borges Júnior ao vivo aqui com a gente. Agora ele vai falar sobre oportunidade. Não é isso, Borges? Inscrições para o concurso público nacional unificado começam amanhã, quarta-feira. Adalberto, informação confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as inscrições para a segunda edição do CNU, que é o Concurso Público Nacional Unificado, começam em 2 de julho, portanto, nesta quarta-feira, amanhã, em relação aos valores de taxa de inscrição única é no valor de R$ 70. O pagamento dessa taxa ele deve ser feito até o dia 21 de julho. O CNU ele conta com 3.642 vagas, elas estão distribuídas em 32 órgãos públicos, desse total, 2.480 vagas são imediatas e 1.772 para o provimento a curto prazo. As provas objetivas, elas vão ser aplicadas no dia 5 de outubro, aplicação no período da tarde, de 1 às 6, isso em 228 cidades de todos os estados e também no Distrito Federal. Os habilitados, eles vão ser submetidos a uma prova discursiva, ela vai ser aplicada no dia 7 de dezembro e a primeira lista de classificados, ela deve ser divulgada, a previsão aí, no dia 30 de janeiro do próximo ano, 30 de janeiro de 2026, a banca examinadora responsável é a Fundação Getúlio Vargas, é responsável pela organização do concurso e em relação aos cargos, eles vão ser agrupados em 9 blocos temáticos, vai levar em conta
os cargos por áreas de atuação semelhantes, modelo adotado na edição anterior do concurso. Ele permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, mas com uma única inscrição. No momento em que fizer essa inscrição, o candidato, então, ele vai poder definir a sua lista de preferência, isso de acordo com interesses profissionais, formação acadêmica e também levando em conta aí a experiência. Portanto, então, começando nesta quarta-feira, amanhã, 2 de julho, as inscrições para o concurso público nacional unificado, inscrições que seguem, vão seguir abertas até o dia 20 de julho. Adalberto. Vamos trazendo mais informações agora, Borges, falando da cidade universitária. O UFMA abre edital para processo eleitoral, né, de coordenadores das subunidades acadêmicas. Mais detalhes para a gente. Edital divulgado também no dia de ontem, nesta segunda-feira, a divulgação da UFMA por meio da Comissão Eleitoral. Esse edital ele estabelece as normas para o processo eleitoral, processo para escolha de coordenadores de unidades acadêmicas dos cursos de graduação da instituição. A eleição contempla os 12 centros acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão. Estão sendo ofertadas 100 vagas para coordenadores de curso. O mandato é de 2 anos, de 2025, deste ano seguindo até 2027. Podem se candidatar docentes efetivos da UFMA, mas com regime de 40 horas semanais, com ou sem dedicação exclusiva. Eles precisam, então, devem estar lotados na subunidade a qual concorrem, não podem ter ocupado o mesmo cargo por 2 anos, mandatos consecutivos anteriores. As inscrições elas vão ser realizadas no período começa no dia 14 de julho, seguindo até 19 de julho, já a votação, dia 22 de setembro. Todas as informações, também listagem, etapas do processo, vão ser divulgadas de forma exclusiva no site eleição.ufma.br, eleição.ufma.br, e para mais informações, pode-se acessar o edital, e também para se editar o edital completo, tem no site da UFMA, tem um link, esse link direcionando para esse edital. Mais informações também via e-mail institucional da Comissão Eleitoral, comissão.eleitoral@ufma.br, comissão.eleitoral@ufma.br. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h40 agora. Mayra Nogueira, para finalizar essa parte aqui do Jornal Rádio Universidade, trazendo rapidamente a atualização dos portais, tá? No Imparcial, Cultura Popular, multidão e grupos de Bumba Meu Boi se reúnem no bairro João Paulo, em São Luís, para a tradicional homenagem a São Marçal. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo dos grupos folclóricos na avenida que leva o nome do santo, que encerra o mês, né? Que encerrou o mês. Lá em G1 Maranhão, o destaque é: maranhense recrutado para o exército da Ucrânia, que estava desaparecido, se comunica com a família. Em Jornal Pequeno, Maranhão terá R$1 bilhão para a agricultura familiar no novo ciclo do Plano Safra. Crédito será voltado para custeio da produção, aquisição de equipamentos, melhoria de infraestrutura, entre outros aspectos. 7h41, tem previsão do tempo agora, né, Mayra? Previsão do tempo e Tábua de Maré. Faltando 17 minutos para as 8, nesta terça-feira, hoje, 1º de julho de 2025, em São Luís, Maranhão, a previsão do tempo indica céu com nuvens e sol durante o dia, com cerca de 70% de cobertura de nuvens. A temperatura está em 26 graus, com umidade relativa do ar em 83% e ventos moderados vindos de leste e nordeste. Existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde, mas o dia será predominantemente abafado e parcialmente ensolarado. Agora, a Tábua de Maré nesta terça-feira, dia 1º de julho, Mayra Nogueira. Pré-amar, a primeira acontece às 11h10 da manhã, com 5,2 metros. A segunda será às 11h38 da noite, com 5,1 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 4h55 da madrugada, com 1,2 metro. A segunda será às 5h19 da tarde, também com 1,2 metro.
Notícias do Brasil. 7 horas e 42 minutos, vamos às manchetes nacionais. Você acompanha com a gente no nosso site aplicativo ou então no YouTube da 106. Folha de São Paulo, Lula decide ir ao Supremo para restaurar decreto que aumenta IOF. A Advocacia Geral da União deve protocolar hoje ação contra a decisão do Congresso. É ação, né? Em o estado de São Paulo, Mayra, o destaque é... Exatamente sobre programas em que o governo mais investe tem baixa eficiência. TCU aponta que o executivo não cumpriu metas em previdência social, educação, saúde e rodovias. Isso é um dado importante, né? Em O Globo, para finalizar, a manchete é crise fiscal e política. Governo investe em discurso de, entre aspas, nós contra eles, e Congresso rebate. Após alta do IOF cair, PT e Planalto adotam ofensiva nas redes e oposição e partidos da base reagem. Mota critica, entre aspas, polarização social. 7 horas e 43 minutos. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Trazendo as informações do esporte, Mayra Nogueira, nesta terça-feira. A gente começa falando sobre o Brasileiro Série D, que tem 3 times maranhenses no G4. A 10ª rodada da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro foi encerrada com o Cavalo de Aço na vice-liderança do Grupo 2, com 18 pontos. Tubarão em terceiro, com 13. E o Bode Gregório em quarto, com 12. Os 3 times disputaram os jogos no último sábado com vitória do Maranhão Atlético sobre o Sampaio por 2-0 no Castelão e goleada por 4-0 do Imperatriz sobre o Tocantinópolis, 6º colocado do grupo. Os próximos desafios acontecem no sábado, dia 5, às 4 da tarde. Sampaio recebe o Cavalo de Aço no Estádio Castelão, aqui em São Luís, e o MAC visita o Tocantinópolis no Estádio João Ribeiro, lá em Tocantinópolis, interior do Tocantins. Vamos acompanhar. Tem que acompanhar e vamos falar agora sobre a Meia Maratona Internacional SLZ, segue com inscrições abertas. O evento é promovido pelo governo do Maranhão, por meio da CEDEL, Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, com apoio da iniciativa privada, e busca promover o acesso e a inclusão para todos, valorizando o estilo de vida saudável, o esporte, cultura e tradição. A maratona tem como tema Viva os Encantos de São Luís, que é inspirada na lenda da serpente, serpente encantada, né, nas belezas naturais da cidade, também celebrando os 413 anos de fundação da capital maranhense. São 4.000 vagas em 5 categorias, disputas nos percursos de 5 quilômetros, 5 quilômetros PCD para pessoas com deficiência, 10 quilômetros, 21 quilômetros meia maratona e 600 metros categoria Kids. A prova acontece no dia 7 de setembro na Avenida Litorânea, com largada na Praça do Pescador. Essas inscrições seguem até o dia 6 de julho, com taxa de R$ 50 pela Central da Corrida. E mais informações no site, né? centraldacorrida.com.br. Vamos acompanhar também. Mudando de assunto, Mayra. Falando sobre a piscina olímpica do Complexo Barjonas Lobão, que será reaberta ao público em Imperatriz. O espaço foi revitalizado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz por meio da CEDEL, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e vai ser oficialmente reaberta a partir deste mês à comunidade em geral de Imperatriz, distante 632 quilômetros de São Luís. Essa piscina do Complexo Esportivo Barjonas Lobão é o único equipamento público da cidade para atividades aquáticas, né? Tem capacidade para atender mais de 200 nadadores por mês e passou por readequações para receber jogos esportivos escolares. Agora, pode ser amplamente utilizada a partir da realização de um cadastro disponível na CEDEL. Está disponível de terça a sexta, de 6 da manhã às 10 da noite. Mais informações no Complexo Esportivo, que é localizado na Avenida Bernardo Saião, melhor dizendo, em frente à UPA, isso em Imperatriz. Isso aí, aproveitar agora esse equipamento esportivo, né? Grande piscina olímpica em Imperatriz. A redação aqui é de João Baldez, e você sabe, de segunda a sábado a gente tem muito esporte aqui na 106, é o apito inicial. De segunda a sexta é meio-dia, tá? E no sábado, às 11 da manhã, com muita informação e análise esportiva para você.
Mas tem Paulo Pellegrini ainda, Mayra Nogueira. Paulo Pellegrini comenta por que Palmeiras e Fluminense seguem na Copa e o Flamengo não. A merecida classificação do Fluminense e mais o confronto entre brasileiros nas oitavas, que naturalmente deixaria um deles na sequência da Copa do Mundo de Clubes, são um alento para a FIFA, que não gostaria que as fases finais da competição se transformassem em uma UEFA Champions League. O Monterrey do México, inclusive, ainda pode aumentar a quantidade de não-europeus no campeonato. Mas por que Palmeiras e Fluminense estão vivos e o Flamengo teve que amargar a desclassificação? O Palmeiras, na verdade, ainda não foi testado. Alternou bons e maus momentos, sobreviveu a todos, mas no jogo que realmente tinha que mostrar força, contra o Botafogo, mostrou. Já o Fluminense deu uma aula de estratégia, tanto contra o Borussia Dortmund, quanto contra a Inter de Milão. Leituras de jogo perfeitas. Primeiro, contra os alemães cansados, o time partiu para cima. Contra os italianos, não deixou espaços e impediu que o adversário impusesse intensidade. O Flamengo pagou por suas características. Jogou como sempre joga, no campo do adversário. Mas contra uma equipe como o Bayern, que marca forte os 90 minutos, agrupa o time com velocidade muito acima da do nosso futebol e tem qualidade técnica, a trocação não é a melhor tática. O Mundial tem mostrado que os europeus seguem superiores em intensidade de jogo, mas quando não conseguem impô-la, times técnicos podem batê-los. Palmeiras e Fluminense agora têm como missão seguir travando os rivais, com inteligência e saídas para atacar também, diminuir a velocidade do jogo e ter atenção na marcação o tempo todo. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. Tem mais informações do trânsito, não é isso, Mayra? Borges Júnior chegando. É isso aí, Borges. Adalberto, Mayra, a gente volta atualizando o trânsito sobre informações trazidas no início do jornal em relação ao acidente acontecido na BR-135, ali na altura da Oleama, nas imediações da reserva do Batatã. A PRF em deslocamento já está no local. Foi um acidente do tipo colisão lateral envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta. Ainda não há precisão em relação a vítimas, mas se fala em 1 a 3 vítimas. Repito aí, colisão lateral envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta. O SAMU também ainda não está no local, serviço de atendimento móvel. Foi um registro no sentido crescente, saída de São Luís, quilômetro 3, próximo à empresa Scania. Portanto, então, registro desse acidente na BR-135, altura da Oleama, imediações ali da altura da reserva do Batatã. A viatura da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, já está no local. Colisão, repito, lateral, envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta. Acidente com vítima. Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h50 agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje temos uma entrevista falando sobre a 4ª turma do curso de Media Training UFMA-FAPEMA. A gente vai conversar com o jornalista, coordenador de núcleos aqui da Universidade FM, o professor Paulo Pellegrini. Ouça. Estão abertas as inscrições para a 4ª turma do curso de Media Training UFMA-FAPEMA. As aulas vão acontecer de 14 a 18 de julho, de 8 da manhã ao meio-dia, no anfiteatro do curso de comunicação da UFMA. Para falar um pouco sobre esse Media Training, a gente recebe agora o professor, jornalista Paulo Pellegrini, né, aqui da Rádio Universidade. Paulo, seja bem-vindo. Olá, Adalberto. Olá, ouvintes do Rádio Opinião. Satisfação mais uma vez. Maravilha. Para falar agora sobre Media Training, esse mecanismo, né, pode-se dizer, de divulgação científica que está funcionando de uma maneira bastante azeitada, proveitosa e, acima de tudo, exitosa, né? Porque tem muita divulgação científica rolando aqui na Rádio Universidade. Já tinha, mas agora teve um impulsionamento ainda maior por conta dessa parceria com a FAPEMA e também esse preparo, né? Justamente o Media Training, para esses pesquisadores, que é uma mão na roda em termos de comunicação. Só para a gente atualizar as pessoas que ainda não entraram em contato com essa realidade aqui na rádio e também na FAPEMA, de uma maneira geral, como surgiu esse projeto?
Sem dúvida, é um momento histórico da comunicação pública do Maranhão. De fato, nunca antes houve um espaço tão grande e tão necessário para a divulgação das produções científicas do Estado, principalmente aquelas que têm o incentivo ao financiamento da FAPEMA, um órgão fundamental nesse sentido. E a ideia surgiu da diretora da Rádio Universidade, a professora Josi Bastos, que eu me lembro antes mesmo dela assumir a direção, que ela já tinha ventilado essa possibilidade com alguns professores do curso, inclusive ela chegou a criar um grupo ali de trabalho que eu participei, para que pudesse dar uma margem maior a esse curso, né? O curso, na verdade, ele também já existia na UFMA por conta de uma especialização da Polícia Militar do Estado do Maranhão com a universidade, para que eles fossem também capacitados em Media Training. E como é um curso ligado ao Departamento de Comunicação, na época a professora Luiziane à frente, a professora Josi também, em conjunto com a professora Luiziane, foram desenvolvendo esse mecanismo, né? E, enfim, quando ela assume a direção da rádio, uma das prioridades da gestão da professora foi trazer para a Rádio Universidade, portanto, para a comunicação da UFMA, o curso de Media Training. Então, surge como uma iniciativa, podemos dizer, docente, né, de professores do curso de comunicação, especialmente, no primeiro momento, a professora Luiziane, depois a professora Josi, ampliando mais, porque, de fato, o público-alvo desse curso atual é gigantesco. A gente está falando de dezenas e dezenas e dezenas de pesquisadores que, ao longo do ano, vão se capacitar para poder comunicar, né, as suas pesquisas de forma mais eficiente para o público. Maravilha. E ele ficou mais intenso também, porque antes acontecia a cada semestre, não era isso? E agora ele está acontecendo todos os meses, né? Enfim, até o final do ano aí a gente vai tem garantido aí turmas mensais de Media Training. Olha só, são 14, 15, 16, 17, 18, 5 dias, né? É uma semana de atividades e vai agora para a quarta, né? A quarta turma. Enfim, fazer uma análise, né? Desde o início da primeira, passando pela segunda e a terceira, e para chegar agora nessa quarta turma. Já deu para fixar algumas coisas nesse processo, né? Exatamente. O primeiro desafio grande, né, foi, junto com a parceria com a FAPEMA, divulgar a existência do curso junto aos pesquisadores. A FAPEMA, por ser uma instituição gigantesca, que tem entre seus bolsistas ou pessoas que de alguma forma são ligadas a ela, milhares de pessoas, né, é um universo gigantesco de pessoas, fazer essa informação chegar ao público-alvo. Então, com o andamento das turmas, esse processo foi ficando cada vez mais aperfeiçoado, de modo que, nesse momento, a gente tem uma oferta de alunos bem grande, até tendo que dividir para as demais turmas dos meses subsequentes. A ideia original era limitar 15 alunos por turma, ou seja, 15 pesquisadores a serem capacitados por turma, e esse número tem tudo para ampliar devido à maior procura, graças à grande divulgação que está sendo feita do curso, né? Então, a gente já conseguiu ver, esse é um aspecto. Outro aspecto a gente conseguiu ver o nível de satisfação dos envolvidos, ou seja, há uma pesquisa também de satisfação aplicada após cada edição do curso, e os pesquisadores que têm participado têm saído plenamente satisfeitos. Para eles tudo é muito novidade, né? Não são pessoas necessariamente da área de comunicação, então eles não conhecem esses conceitos básicos ali do treinamento para mídia, de um release, de uma postura numa entrevista, as coisas mais técnicas, né, ligadas a esse aspecto. Então, para eles é uma novidade interessante e necessária, porque cada um pode já pensar no seu produto, na sua forma de se comunicar, vídeos para Instagram. O curso trabalha com todos esses aspectos. Então, a gente também tem percebido um nível de satisfação bem elevado do curso. Que bacana, né? Isso aí como disse no começo, é uma mão na roda, né, para o pesquisador que vê ali mais um mecanismo de facilitação, né, de passar a sua ideia, a sua pesquisa, porque não basta ter só a ideia, ter uma pesquisa bem desenvolvida. É preciso você passar bem aquela informação. É preciso que você comunique bem, né, para o bom entendimento, claro, do grande público. E a gente, né, se encaixa, a Rádio Universidade, com o nosso público aí, no caso, né, de produtos que a gente já tinha, né, que era o Rádio Ciência, né, e veio logo em seguida o Rádio Ciência Entrevista, que é um outro formato, um formato mais de entrevista, dinamizando essas informações científicas, só que para o pesquisador é uma espécie de treinamento. Daí o nome Media Training. Eu queria que você falasse, Paulo,
de maneira organizacional, né? Sim. Como esse Media Training ele acontece nesses 5 dias, né? Essa turma nova, lembrando, de 14 a 18 de julho, lembrando também que as inscrições ainda estão abertas e as pessoas que têm alguma ligação com a FAPEMA, são pesquisadores aqui da UFMA, de outras instituições também, né? Qualquer instituição que tenha ligação com a FAPEMA pode fazer a sua inscrição. Como isso se dinamiza nesses 5 dias, né? Exato. Antes de a gente falar um pouco sobre a organização do curso, é sempre necessário lembrar, assim, a questão dessa divulgação científica, que na verdade sempre foi um desafio muito grande das universidades como um todo, de poder sair dos seus próprios muros, né? Acho que o grande desafio de quem produz conhecimento, os 2 maiores desafios são, primeiro, esse conhecimento de alguma forma ser divulgado para a sociedade e depois ele ser utilizado em prol da sociedade. E as universidades, de maneira geral, infelizmente, ainda concentram muito a sua produção nos seus próprios muros, ou seja, o pesquisador faz um trabalho magnífico, mas acaba parando no nível de ele se formar, se titular e construir uma carreira a partir desse trabalho. E algumas vezes apenas que esse trabalho se transforma em algo realmente aplicável na sociedade. Então, o nosso desafio lá no Media Training é mostrar que cada pesquisa, e a gente tem ouvido essas pesquisas no Rádio Ciência Entrevista, pesquisas assim interessantíssimas, que trabalham com alfabetização, trabalham com utilização de produtos naturais para encontrar remédios naturais. As pessoas precisam saber que isso ocorre para poder chegar até elas e isso de fato ser utilizado na sociedade em prol do bem-estar geral, de uma cura de uma doença, enfim, de aspectos práticos que somem a vida do cidadão. E aí, nesse sentido, o curso ele se preparou para dar conta das diferentes tecnologias que a comunicação já desenvolveu até os dias de hoje. A gente tem as aulas de Media Training para rádio, né, que a gente ministra, né, no caso, já endereçando também para podcasts e videocasts, para a televisão especificamente, que a professora Cecília Leite, diretora da TV UFMA, está à frente, para relacionamento com a mídia, que a professora Luiziane está à frente, para social media, professores Rômulo e Pablo estão à frente, e no fim da semana, toda a prática desses assuntos todos nos laboratórios da Rádio Universidade, da TV UFMA, e do próprio curso de comunicação, com o professor Cylon, que ele faz a parte prática do curso. Então, o curso tenta dar conta de todas as possibilidades da comunicação, levando em conta que o pesquisador vai ser um porta-voz da sua pesquisa, né? E vai ser possivelmente chamado para dar uma entrevista em qualquer um desses meios. E às vezes, num mesmo meio, vários estão ali conectados, né? Ele vem aqui para o rádio, mas está sendo filmado como vídeo, vai virar um corte de Instagram, vai virar uma entrevista para rádio, vai virar uma entrevista para Spotify. Então, a técnica de ele dar conta dessas múltiplas possibilidades das atuais tecnologias da comunicação. Maravilha. Isso é uma revolução, né? Tanto na comunicação aqui em nosso estado, como também na produção científica, né? E na preparação desses cientistas para a comunicação. Exatamente, por isso que eu disse no início que é um momento histórico, isso nunca foi feito dessa forma, né? Cada um estava na sua ilha, né? Assim, a rádio e a própria TV UFMA e a própria DECOM, atual antiga Ascom, né, atual DECOM, Departamento de Comunicação da UFMA, fazendo trabalhos isolados de comunicação científica e a FAPEMA, ao mesmo tempo, através de sua assessoria, do seu site, fazendo essa divulgação. O que a gente está fazendo na prática? Juntando tudo isso num lugar só. Quer dizer, é um grande conjunto que envolve FAPEMA e todo o universo da comunicação da Universidade Federal do Maranhão trabalhando com o mesmo fim. Então, uma pesquisa com uma visibilidade gigantesca, porque está na rádio, está na TV, está na DECOM, está no site da FAPEMA. Então, é um momento histórico, né? E como eu disse agora há pouco, a tendência de fazer com que as pessoas na sociedade conheçam mais o que está sendo feito, não só aqui na UFMA, mas nas outras instituições de ensino superior, financiados pela FAPEMA, já que a FAPEMA é um órgão estadual, né, mas que financia pesquisas ligadas à UFMA, ao EMA, às faculdades privadas, ou pesquisadores mesmo avulsos, né, ligados a alguns institutos, que possam ter ideias interessantes que a FAPEMA ache interessante o suficiente para poder financiar e tocar o barco. Maravilha. Lembrando que estão abertas as inscrições para essa turma, nova turma, de 14 a 18 de julho. Qual o dia limite para inscrição? Bom, até a véspera, né? O que tem acontecido? O interessado, ele entra pelo Instagram da Rádio Universidade, @Rádio Universidade FM, e ali ele vai ter um linkzinho, né, que ele possa ter acesso a um formulário de Google mesmo, um Google Form, em que ele preenche os dados, e esse formulário a gente recebe.
Há uma seleção, claro, por conta de as primeiras inscrições serem as mais privilegiadas, ou seja, por tempo de chegada, né? Mas também por titulação, né? A gente tem privilegiado os pesquisadores com titulações maiores, porque esses são os que mais provavelmente serão chamados para dar entrevista. Mas não é restrito a doutores ou mestres, bolsistas também, alunos que ainda estão na graduação, que sejam bolsistas para a FAPEMA, também são bem-vindos no curso. Então, você tem que entrar primeiro no link do Instagram da rádio, preenche esse formulário e aí vai receber uma devolutiva aqui da organização do curso para te encaixar numa das turmas, né? A próxima agora em julho, 14 a 18, e a outra de agosto também já está aberta para já a gente fechar essa turma em agosto. E vai seguir setembro, outubro, novembro e dezembro. Maravilha. Lembrando também que as informações estão em www.universidadefm.ufma.br, que é o site da Rádio Universidade. Paulo, muito obrigado pelas informações. Acabei de conversar com Paulo Pellegrini, que é aqui da Rádio Universidade, professor também do Media Training, faz parte desse projeto, né, da UFMA e da FAPEMA, que está garantindo aí não só divulgação, mas também preparo em termos de comunicação de cientistas. Portanto, se você é cientista, pesquisador, pode entrar em contato e através do nosso site, enfim, pegar as informações, preencher esse formulário para entrar nesse Media Training. É gratuito, né? Gratuito. A gente que agradece, Adalberto, o espaço e agradece fundamentalmente tanto a UFMA quanto a FAPEMA pela iniciativa, né, que é uma iniciativa fundamental de divulgação científica e, portanto, de divulgação de conhecimento, que é o que a gente sempre precisa na sociedade. A sociedade sem conhecimento é uma sociedade sem luz, sem futuro, sem nenhum vislumbre, né? E a gente espera que os pesquisadores interessados possam aí se inscrever. Ainda há várias turmas até o fim do ano, mas vai acabar em dezembro, ou seja, não deixe passar muito tempo, senão você fica sem essa oportunidade. É isso aí. E você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br. Até a próxima. E uma última informação tratando sobre o acidente na BR-135, na altura do aeroporto, pois no sentido São Luís, nas imediações da empresa Scania, sentido Crescente, logo após a saída da Vila Funil, isso próximo à sede da Polícia Rodoviária Federal. Esse acidente com uma motocicleta e um carro aconteceu agora pela manhã e o trânsito está complicado no local, tá? Teve vítimas, mas ainda não temos essas informações. Vamos confirmar daqui a pouquinho no boletim de 9h30. A Polícia Rodoviária Federal, né, está em deslocamento para esse acidente na BR-135. Trânsito comprometido, portanto, por conta dessa situação e engarrafamento no local. Informações aqui de Borges Júnior. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira. Mara Nogueira, a gente volta amanhã com mais informações. Você fica agora iniciando a sessão das 8. Muita música boa, com certeza, aqui na 106. É isso aí, Adalberto Júnior. Você, ouvinte, também acompanhe já a sessão das 8. Até amanhã.